Bom, pessoal, ato contínuo nós vamos passar por um painel que será apresentado pelo nosso parceiro Autotrac, de nome Como a videotelemetria e o uso intensivo de dados otimizam as operações de frotas. Mas antes vou pedir licença, o pessoal da técnica deve ter pronto. Eu quero passar um vídeo de 30 segundos da Autotrac antes de convidar os participantes do próximo painel. Podemos passar, por favor? Há mais de 30 anos, a Autotrac transforma o mercado de transportes, conectando as empresas com suas frotas. São inúmeros produtos e serviços voltados para o transporte e logística, como iscas de carga, equipamentos de redundância, software para controle de jornada e muito mais. Tudo isso com o suporte da melhor equipe do mercado e a mais completa rede autorizada. Com a Autotrac, sua empresa estará preparada para enfrentar os desafios do futuro hoje. Descubra como a Autotrac pode transformar o seu negócio. Autotrac, tecnologia que transforma. Excelente. Alguns passam um vídeo de 15 minutos, hein, Gustavo? Esse aí foi rapidinho. Fantástico. Bacana, quero apresentar e trazer ao palco aqui os nossos próximos painelistas, e começando pelo meu velho amigo, não amigo velho, velho amigo, Márcio Toscano, diretor comercial e de marketing da Autotrac. Por favor, palmas para o Márcio. Obrigado, Márcio, pela presença. Por favor. Pode sentar aqui. Também convidar os convidados nossos e da Autotrac, a Elisângela Vilela, gerente comercial da Beyond Transportes. Por favor, Elisângela. Palmas para a Elisângela. Obrigado pelo carinho da presença, por ter aceitado o nosso convite, por favor. E também Fabrício Reis, líder de gerenciamento de risco da Beyond. Por favor, Fabrício. Palmas para o Fabrício. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por favor. Bom, essa é a ideia. Autotrac, eu fico muito confortável em apresentar esse painel, especialmente do Márcio. Outro dia eu estava conversando com o Márcio pelo telefone, numa videoconferência, e eu lembrei que quando a Autotrac veio para o Brasil, que era um sistema egresso do exército americano, um sistema chamado Qualcomm, que fazia a logística dos equipamentos do exército americano na primeira guerra do Kuwait. E eu conhecia o Lua, que era o diretor de marketing, e junto com o Lua, que trouxe, junto com o Nelson Piquet, o sistema para o Brasil, eu ia visitar universidades explicando para a molecada o que era um sistema de rastreamento de veículos por via satélite. E a dificuldade que a Qualcomm e a Autotrac tiveram no Brasil para transformar aquele sistema, que era um sistema que mostrava a disponibilidade dos ativos à disposição do Exército, para um sistema que rastreava veículos por questão de segurança no Brasil. E o pessoal da Qualcomm dizia assim, mas como assim? O caminhão é roubado? Como um negócio tão grande some no Brasil? E era uma grande questão que até hoje continua assim. Mas recentemente eu estive na China e o cara perguntava, poxa, mas um caminhão some no Brasil? Não é? E essas coisas continuam acontecendo. Mas a partir dali, a Autotrac é a pioneira, a principal, a líder, empresa super de confiança, que trouxe esse sistema do Brasil. Muitos dos profissionais de logística e transportes aprenderam a falar de rastreamento de veículos a partir da Autotrac, mas o fato é que a companhia também continua evoluindo e trazendo cada vez mais novos features e novos sistemas, novas funcionalidades para dentro do software que fica à disposição dos operadores de logística e transportes. E por isso que o tema do nosso painel hoje não é exclusivamente ou não é de rastreamento de veículos. Está trazendo aqui uma feature inovadora que chama assim a atenção, que é a videotelemetria, né, e o uso intensivo de dados. Há pouco nós tratamos de inteligência artificial e como o uso intensivo de dados podem otimizar as operações, e esse uso da videotelemetria. Certeza, todos os presentes aqui no Frotas Conectadas têm curiosidade para saber como a Autotrac proporciona a utilização dessas ferramentas e como a Beyond Transportes tem transformado essas soluções para aumentar a qualidade dos serviços prestados para os seus clientes. Então, mais uma vez, obrigado. Passo a palavra para você, Márcio, agradecendo novamente você por ter prestigiado o evento Frotas Conectadas.
Excelente, Mira. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, especialmente o pessoal da Beyond, cliente importante da Autotrac. No ano passado nós estivemos aqui e falamos um pouquinho sobre telemetria e ciência de dados. E essa história que o Mira contou, ela é muito interessante, começou há 30 anos, continua sendo uma demanda a parte de segurança, mas outras demandas surgiram. Combater o acidente, otimizar a produtividade da frota, reduzir custo, e a gente foi agregando tecnologias para isso, né? E no ano passado a gente falou de um tema bacana, que era a telemetria, mas trouxemos um problema, que o volume de dados gerados pela telemetria, antes de ajudar as empresas, estava causando um transtorno dentro das empresas de transporte, de logística, até nos embarcadores. Ok, eu não tinha informação, agora eu tenho um volume enorme de informação. Como é que eu processo, analiso e tomo decisão em cima disso? Que é o mote principal da ciência de dados. E naquela ocasião, Mira, a gente apresentou uma ferramenta de Business Intelligence, trouxemos uma empresa de Goiânia chamada Dalastra, que transporta containers no Porto de Santos, e essa empresa contando como ela utilizou o Business Intelligence para tomar decisões em cima da telemetria. Durante as perguntas, muitas pessoas nos questionaram sobre vídeo. E aí veio a ideia de acrescentar esse tema nesse ano, porque ele tem muito a ver com a telemetria, mas ele agravou ainda mais o problema de volume de dados que você passa a ter na empresa, né? Então nós vamos falar aqui em 10 slides, contextualizar esse tema, e depois vamos para a parte boa, que é mostrar como a Beyond equacionou essa questão de utilizar esse volume de dados para realmente ter ganhos na empresa, seja na redução de acidente, no aumento da produtividade, na redução de custos, né? Mas eu não vou dar spoiler não, Fabrício, nem Elisângela, vou deixar para vocês contarem isso na hora, tá? Agora, quando você fala de um tema desse, a primeira coisa que eu gosto de falar, eu sou de tecnologia há muitos anos, estou na Autotrac há 30 anos, mas eu não sou um aficionado pela tecnologia em si. Eu sou aquele que gosta do benefício que a tecnologia coloca à nossa disposição. E muitas empresas de tecnologia vêm aqui ou vêm em outros eventos e ficam lá falando do bits e bytes, né, escovando aquele tanto de tema, aquele tanto de sigla, e a gente sai sem saber, poxa, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Que no final do dia é o que todo mundo aqui quer. Como é que eu trabalho melhor e tenho melhor resultado? Então, o que a Autotrac busca com esse tipo de ferramenta? Primeiramente, controlar e reduzir custo. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui, o primeiro objetivo é controlar e reduzir custo. Quando eu digo controlar, é porque às vezes você fala, não tem nem controle, muito menos capacidade de reduzir. Então, controla primeiro para depois você conseguir reduzir, né? Em seguida, a gente quer falar de reduzir, se possível, eliminar acidente, que hoje é um câncer na área de transportes, não só de carga, mas também de passageiros, até ferroviário, a gente percebe isso. E já existem ferramentas, nós vamos mostrar aqui, e a Beyond vai contar como ela atuou nesse quesito, da tecnologia te auxiliando a reduzir e eliminar acidentes, né? Depois, melhorar o desempenho operacional. Eu preciso fazer mais com menos, porque a competitividade do setor é tão forte e cresce a cada dia, que não dá mais para a gente falar, olha, compra caminhão, contrata motorista, monta armazém, que vamos atender o embarcador. Você tem que conseguir fazer mais com aquilo que você já tem disponível, né? Aumentar a segurança do motorista, da carga, da frota, de pessoas que estão andando nas vias, né, dos terceiros, quer dizer, aqui é uma questão até social, uma questão da nossa vida em sociedade, tá? E por fim, contribuir com a sustentabilidade. A pauta ESG está aí, como é que eu faço para, se eu operar melhor minha frota, eu ter menos emissão de poluentes, eu descartar menos pneu, se eu fizer a manutenção mais programada, eu vou ter menos descarte de peças, e por fim, obviamente, nós somos empresas buscando resultado, combinar tudo isso para aumentar o resultado da sua empresa e do seu cliente, tá? Esses são os pontos que a gente busca atender. E aí, gente, eu vou fazer um paralelo, até pela história da Autotrac, né, o nosso fundador, com um esporte de alta performance que se transformou muito nos últimos anos. Os mais antigos aqui lembram que antigamente a gente ia lá para assistir corrida de carro, né? 90% das pessoas torciam pelo muro e 10% das pessoas torciam pelo carro, né? A gente queria ver pega, confusão, batida e rodada. E hoje isso não está mais assim, porque esse esporte ele virou o maior laboratório de ciência de dados do mundo. Não é à toa que empresas estão fazendo contratos de patrocínio, como um recente divulgado, uma empresa americana, 100 milhões de dólares só para estar dentro desse esporte e usá-lo como laboratório, né? Essa aqui é a torre de controle de uma equipe de Fórmula 1, tá? Deixa eu explicar porque que eu trouxe a Alpine, porque lá na Autotrac é uma briga, eu torço para a Ferrari, metade da Autotrac torce para a Red Bull, tem aqueles que amam o Lewis Hamilton,
Falei, bom, então eu vou pegar uma equipe que não vai dar briga, né? Que é a Alpine, está aí. Olha que coisa interessante essa tela. Você tem um conjunto de analistas, de engenheiros, imagina a torre de controle da tua empresa, seja você um transportador, um operador logístico ou um embarcador. Repara o volume de dados, gráficos e imagens que eles estão analisando em tempo real. Né? Por que isso, se na verdade eu tenho um piloto que está comandando o carro? Para que tanta gente por trás para fazer esse controle? Né? Aí você agora olha, isso aqui é a torre de controle de quem organiza a corrida, é a torre da FIA. O volume de vídeos, imagens e telemetria que eles têm para supervisionar o evento, para saber se eu preciso levantar uma bandeira vermelha para suspender a corrida, se eu tenho que botar uma bandeira amarela no ponto, se eu tenho que lançar o pace car porque tem um acidente. Tudo isso hoje é medido. Né? E o que as equipes estão fazendo com isso? Tá? Olha só essa informação, eu trouxe aqui um artigo de um jornalista italiano, Luca Stopelli, que falou que é o seguinte, quem quiser depois acessar, está aí o link. A cada volta são gerados 35 megabytes de informação de um carro. Significa que no término do final da semana, a equipe terá 30 gigabytes de dados de um carro de corrida. O nosso celular pessoal, pelo menos o meu plano, é de 5 gigabytes por mês inteiro. Os caras usam 30 gigas num final de semana, num carro. Né? Para que será que eles estão fazendo isso? Primeira coisa deles, tomar decisão baseada em dados. Acabou aquela história de você observar a corrida e pensa na transportadora, vou olhar aqui como é que está a minha frota e vou tomar uma decisão. Não, eles medem as coisas e em cima disso que eles tomam a decisão. Inclusive durante a prova, põe o pneu A, põe o pneu B, faz o pit stop agora, faz depois. Né? Otimizar desempenho, que é o que a gente busca também. Quer dizer, com base nessas medidas, eu estou considerando como está transcorrendo a corrida, temperatura, ambiente, deixa eu tomar uma mudança aqui de parâmetro para otimizar o meu desempenho. Monitorar a saúde do carro. Quem aqui tem frota sabe que isso é importante. Quer dizer, meu veículo está disponível, está operando na melhor média, tem um risco de problema mais adiante. Né? Análise preditiva, gente. Isso aí podem gravar aqui no transporte, vai virar uma obrigação. Você pegar o seu conjunto de dados históricos, os seus dados atuais, e usando tecnologia de machine learning, né, aprendizado de máquina, você projetar o futuro. Qual é o risco de eu ter um acidente essa semana com base no que eu tenho de histórico e o que está acontecendo nesse momento? Qual é o risco de no final do mês eu não cumprir a minha média de consumo? Você não vai esperar o final do mês, senão é um atestado de óbito. Isso vai ser feito durante a operação em curso. Tá? Análise pós-corrida, então acabou a corrida, eles vão para dentro de casa, fazer a DR, né? Olhar o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, buscando melhoria contínua, e com isso eles aceleram o desenvolvimento da equipe. Tá? Esse ciclo da Fórmula 1 transformou o esporte, e a gente pode usar isso no transporte, a ponto de chegar num quadro como esse aqui. A consequência, gente, é quase a perfeição. Eu trouxe aqui para vocês verem a telemetria da Ferrari em Monza. São 2 pilotos diferentes, tá? 2 pessoas diferentes, com acerto de carro diferente. Um quer o carro mais de frente, um mais de saída. Eles fizeram tanto trabalho de medição da telemetria e sentar com esses pilotos e com as equipes para ajustar a forma como cada um conduz, que olha o resultado. Vamos acostumar um pouquinho. Acho que agora melhorou, né? O Mira deu, fiquei com a voz até mais bonita. Obrigado, Mira. Vamos acostumar um pouquinho com esse gráfico. Opa, aí depois tem happy hour com a banda do Mira. Aqui é o Charles Leclerc, vermelhinho, e aqui o Sainz em amarelo, um espanhol e um monegasco. Né? Aqui você tem a pista, cada curva 1, curva 2, curva 3, etc. E esses gráficos mostram a velocidade, quando ele acelera e quando ele freia. Gente, são 2 pilotos, 2 carros. É difícil diferenciar a linha da vermelha da amarela. Né? Estão muito perfeitos, eles estão dirigindo absolutamente igual. Aí você fala, mas tem um gap aqui entre eles. Sim, vamos olhar o gap aqui. Nós estamos falando de 4 milésimos de diferença nessa curva. Nós estamos falando de 1/10 nessa freada. Quer dizer, 1/10, gente, eu não consigo contar. Né? É menos do que uma piscada. E o camarada a 300 e tantos por hora, 2 pessoas diferentes, dirigindo absolutamente iguais. Resultado disso, você tem o melhor resultado possível com esse carro naquela pista. A mesma coisa a gente traz para o transporte. Se você começa a medir os dados de telemetria, comportamento motorista, usando agora o incremento do vídeo, e usa isso como um insumo para tomar decisão, reciclar a tua equipe, treinar as pessoas, você vai criar o padrão da tua empresa de condução.
né? Assim como uma equipe de Fórmula 1 fez. E isso vai transformar o seu resultado, como está transformando esse esporte, que eu adoro, imagino que muitos aqui também, né? Maravilha. Vamos para o transporte então. Isso é possível? É possível. E agora eu quero trabalhar com vocês o como. Primeira coisa que vocês têm que se preocupar, coletar esse dado do campo. Que dado que eu trago? Todos aqueles que possam contribuir ou impactar em acidente, em eficiência, em custo, tá? E olha que interessante esse videozinho aqui, do software da Autotrack, está pegando todos os dados do veículo, velocidade, RPM, pressão do pedal, freio, consumo, torque, temperatura do motor, cruzando com o caminho que o motorista faz, e você está literalmente entrando na cabine do teu motorista, vendo como ele dirige. Então, esse volume de dados vai te ajudar no primeiro passo, que é, tenho o principal, que é a informação que eu preciso para processar meus dados. Tá? Isso aqui tudo caso real, tá, gente? O software da Autotrack com os equipamentos de telemetria embutidos. Aí você pega o segundo passo, que é o BI, nossa ferramenta de BI, que faz o quê? Pega aqueles dados e, em vez de me preocupar com um alerta, olha, eu dei um excesso de velocidade aqui, que talvez isso não te diga muito, você vai combinar esse conjunto de alertas em uma curva de tendência. Aonde estou, para onde estou indo, se eu continuar trabalhando dessa forma. E a gente fez curva de tendência de custo, de manutenção, de risco de acidente, por aí vai. Tá? O BI está te ajudando no segundo passo a organizar os dados. Terceiro passo, agora eu vou usar esses dados para ali é análise e classificação, tá? Aquele D está errado. Para classificar as informações. Então, vou pegar essas curvas de consumo e vou classificá-las em modo econômico, extra econômico, excessivo. Para quê? Para eu mostrar para o meu motorista e para mim mesmo qual é a fotografia no final da viagem, quando ele dirige daquela maneira. E daí eu vou cruzar esse dashboard com o que a gente busca, com a nossa meta. E aí vem a melhoria contínua. Depois que você conseguir atingir a meta, o que você faz? Você dobra a meta, né? Sem trocadilhos. E por fim, o quarto passo, gente, é muito importante você usar esses dados na gestão. Então, coletei, classifiquei, analisei, agora eu vou premiar a equipe. Ranking de motorista, com pontuação, programa de premiação, a Beyond vai contar isso aqui para nós, como é que ela fez, e os impactos que isso teve, e reciclagem, né? Porque não adianta esse dado ficar no seu banco de dados. Ele tem que ir para a ponta para você ter a efetivo ganho que você quer ter, né? Então, no fundo, gente, essa vamos dizer assim, o estágio atual que a gente se encontra, né? Qual o ganho que a gente teve agora, o novo aliado que a gente teve? Além de todos esses dados de barramento CAM, você consegue trazer a parte de vídeo, né? E a gente tem um sistema que a gente combinou com a telemetria, para que os vídeos sejam, vamos dizer assim, associados aos eventos de telemetria. Então, evento de custo, evento de risco, evento de manutenção, eu quero ver o que está acontecendo, né? Você instalou lá a câmera de monitoramento, fadiga, câmera ADAS, programou vídeos por eventos, olha, se tiver excesso de velocidade eu quero um vídeo, se tiver uma freada brusca eu quero um vídeo. Você tem os vídeos por demanda, todo dia no final do dia eu quero ver o vídeo dele chegando na minha base, ou iniciando a viagem, ou no pernoite. E também os vídeos online, quando você fala, eu quero assistir agora cineminha, eu preciso de ver essa viagem acontecendo. Isso daqui, gente, é lindo, mas se não for organizado, vira outro transtorno para a empresa. A gente vê empresas que ficam lá, olhando um alerta aqui de excesso de velocidade, freio brusco. Nossa, será que teve colisão? Pega a data, a hora, vai num outro software, e deixa eu buscar essa imagem, deixa eu ver se teve colisão ou não teve. Virou caos. Sem contar da base de dados gigantesca que ela gera. O que a gente fez para resolver isso? Pegamos os benditos alertas, aqui por exemplo um alerta do nosso software de excesso de velocidade, vem data, hora, local, qual foi o excesso, e combinamos com o vídeo. Então quando eu recebo um alerta desse dizendo tem o excesso de velocidade, associado já vem um vídeo. Você clica ali, já abre o vídeo e você assiste o que está acontecendo. Olha, ele estava fazendo uma Senhor motorista, limite de velocidade excedido. Ele estava fazendo uma Senhor ultrapassagem. motorista, limite de velocidade. Então, o que acontece com isso? Você teve o alerta, você viu o vídeo, o motorista recebeu uma orientação de voz na cabine, e na sua torre de controle, você vai abrir uma tratativa. O que eu fiz com esse excesso de velocidade? Quem fez o quê? Né? E depois você tem o conjunto das suas tratativas, desculpa o meu garrancho aqui, gente, eu sou um péssimo desenhista,
você tem um conjunto de tratativas sabendo todos os eventos que você teve, por exemplo, aqui, de uso de celular, distração no carro, etc. Onde foi, quando, quem estava dirigindo, data, hora, local e o que foi feito de providência. Aí você começa a poder usar o vídeo de maneira adequada. Não é um vídeo solto no espaço. Ele está associado a algum evento ocorrido na viagem, né? E por aí vão outros, tá? Exemplo, uma coisa que é muito comum, né? O caminhão mudar de faixa sem dar seta, repara à noite, veja a resolução do vídeo, você perceber isso e orientar o motorista, porque isso pode levar a um acidente. Então, da mesma forma, você está lá viajando, os vídeos estão sendo gravados, emitidos, teve um evento desse. Atenção! Sinalize sempre que for trocar de faixa. Outros exemplos, estou trazendo mais dois só para a gente passar para o debate, Mira. Risco de colisão. Então o motorista está distraído, está dirigindo ali, chegando muito próximo do carro, na velocidade, a câmera ADAS já calculou, falou, se você continuar assim, você vai bater no veículo à frente. Ele recebe um aviso na cabine, você recebe um alerta na torre de controle com o vídeo, para depois fazer toda a melhoria, né? Olha que interessante. Atenção! Veículo próximo. A distância segura previne colisões. E por aí também vem os vídeos, gente, aqui eu distorci o rosto até em respeito aos motoristas, né? Os outros vídeos que mostram violações mais graves. O motorista está dirigindo usando o celular, tirou o cinto, está distraído, está fumando, está olhando para o lado, sonolência. A gente fez com o nosso parceiro, a Intelbras, um sistema que, além da câmera, tem um algoritmo de inteligência artificial que coleta essas imagens, detecta esses padrões e gera alertas para o motorista e para a torre de controle, né? Atenção motorista! É proibido utilizar o telefone enquanto dirige. Respeite as leis de trânsito. Tudo isso, gente, fadiga, a mesma coisa, tudo isso para quê? Para evitar que você tenha aqueles pontos que eu botei. Acidente, custos descontrolados, ineficiência da frota. Então, antes de passar para nosso debate, que eu acho que é a parte boa, a mensagem principal é, lá nos 30 anos atrás, a preocupação era com o caminhão. Hoje é uma preocupação muito mais completa, né? E a gente avançou nesses 30 anos, a Autotrac, em cima disso. Transformamos o nosso negócio para combinar todas essas coisas. E a gente convida todos vocês depois a conhecer lá no nosso stand, se quiserem bater um papo e entender como você pode fazer isso hoje. Os equipamentos estão disponíveis, os softwares estão disponíveis, já temos expertise, já temos histórico e mais do que isso, temos cases para mostrar. E aí a gente passa para Beyond a conversa sobre o que foi feito na prática lá. Obrigado, pessoal. Fantástico, Márcio. Palmas para o Márcio Toscano. Bacana demais. Eu preciso andar mais contigo, porque eu gostei do que... Eu, estava meio desatualizado. Engraçado, né? O motorista na hora ele já pá. Galera, antes da gente passar para o pessoal da Beyond fazer os depoimentos, lembrar do nosso slide. Se alguém chegou agora na sala, é o seguinte, só mira sua câmera, mira, entendeu, Gustavo? Sua câmera aqui para o QR Code do slide, você vai ser levado para a página onde estão as perguntas que vão ser feitas aqui para os nossos painelistas. Tá bom? Já vi que tem algumas perguntas que foram colocadas ali. Mirou aqui, entra no chat, né? Entra no painel de perguntas e deixa a sua questão ali. Ou então, se já tiver alguma questão colocada, você pode dar um joinha, você vai votando nas perguntas que vão sendo colocadas lá na frente. Muito bem, Rosângela, você quer fazer algumas considerações? A gente está super interessado em saber aqui a experiência da Beyond. Pode comentar. Eu vou até pedir antes para a Elisângela falar em 5 minutos quem é a Beyond, né? Porque eu acabei não apresentando, deixei para ela, e ela rapidamente falar quem é essa empresa. Por favor, se quiser tomar o púlpito também, Elisângela, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao Márcio, ao Autotrac, a todos vocês, né? Poder falar em nome da Beyond. Eu me chamo Elisângela Vilela, trabalho no grupo há mais de 19 anos, sempre na área comercial, né? O nosso foco na Beyond é a segurança. A prioridade nossa é o compromisso que a gente tem com os nossos motoristas, com pessoas e com comunidade, né? A Beyond vem investindo aí em tecnologia e por isso ela adquiriu, né? Tem quase todos os sistemas eletrônicos aí e tecnológicos da Autotrac. Estamos no mercado há mais de 38 anos. O nosso ramo de negócio é o transporte de produto químico,
perigoso, controlado, explosivos e óleo lubrificantes, né? Contamos aí com uma equipe altamente qualificada e capacitada para atender a todos, inclusive nossos clientes. Nossos motoristas são treinados constantemente, né? E atendendo à exigência de nossos clientes, eles são bastante rigorosos no quesito investigação de acidente, normas, regulamentação, conformidade, e o nosso compromisso e excelência é sempre com isso. E o que a Autotrac veio a agregar com tudo isso? A Beyond embarcou em seus caminhões, 100% de toda a frota, a tecnologia de câmeras, sensor de direção segura, rotograma falado, além dos rastreadores, né? É muito importante tudo isso, inclusive as câmeras trouxe um benefício muito grande para os nossos clientes na questão de investigação de acidente, para dar o resultado final, porque sempre é muito difícil com relação a clientes a investigação, esse pós, né? O que o motorista fez, o que o motorista não fez. Então, a gente já teve resultados benéficos com essas câmeras que foram embarcadas, onde, infelizmente, apesar de todo o treinamento, toda a reciclagem, estava claro nas câmeras que ele usou o celular. Então, a câmera ela detecta não só o celular, como também o sensor de cigarro, se ele tira do volante, abaixa, enfim. E, nesse caso que a gente colocou também, ele nem havia pegado o celular na mão, foi um simples deslize dele e o sensor já acusou também. Então, assim, a Beyond agradece, né, a equipe, a Autotrac, estamos disponíveis para o que vocês precisarem. E é isso, contem com a gente. Obrigada. Excelente. Palmas para a Elisângela. Obrigado mais uma vez pela presença. E também temos o testemunho do Fabrício Reis, líder de gerenciamento de risco na Beyond. Queria que você colocasse para a gente as suas considerações, as suas experiências sobre o uso intensivo da videotelemetria e os dados otimizando as operações da companhia. Fabrício, por favor. Bom dia a todos. Bom, eu estou na Beyond desde quando começou a implantação das câmeras, né? Então, a gente tem todo o processo já debaixo da gente, né? Lógico que, como toda mudança, né, gerou alguns transtornos, o motorista não queria aceitar, brigava, mas na base do treinamento, da conversa, a gente conseguiu estar chegando num padrão de excelência que a gente deseja, né? Hoje a gente controla o consumo dos veículos, a gente controla desgaste de pneus, tudo com base no sistema, né? O modo como o motorista conduz, tudo isso a gente vai na base dos dados coletados, certo? Obrigado. Excelente. Se o pessoal da técnica puder colocar, por favor, as perguntas do slide aqui no telão, por favor. Nós temos, eu já estou acessando aqui, e nós temos uma pergunta em particular, que já tem 5 joinhas aqui, Marcião. Bom, pessoal da Beyond, vocês tiveram problemas com condutores que desligavam ou burlavam o sistema de telemetria? Se sim, como resolveu? Bom, a gente teve, sim, esse problema no começo, né? Eles viravam os sensores de fadiga, alguns chegavam até a desligar a câmera, mas o sistema gera alerta quando isso acontece, né? Então, na base da conversa, né, o motorista acabava sendo punido por isso, né? Perdia parte da premiação, e hoje a gente já não tem mais esses problemas. Bacana. Você quer comentar, Márcio? Eu acho interessante isso, gente. Toda vez que você introduz uma mudança na empresa, até na nossa vida pessoal acontece, tem uma barreira cultural a ser vencida. A recomendação que a Autotrac dá nesses casos é mostrar que o benefício daquilo vai chegar primeiramente nele, motorista, né? Ele vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter mais proteção, vai ter mais segurança, vai melhorar a forma de condução, vai se expor menos a riscos de acidente. Então, sem dúvida, quando você entra com esse tipo de ferramenta, no primeiro momento você gera algum transtorno, mas depois vem o ganho, que é muito maior do que o transtorno. Verdade. Bom, algumas perguntas aqui do slide ainda, deixa eu ver aqui ficou temos aqui, ó.
Vou nessa segunda aqui e vou distribuir para vocês. Vocês notaram mudanças comportamentais dos motoristas a partir da implementação da telemetria e do vídeo monitoramento nas operações da Beyond? Mudanças, né, no comportamento dos motoristas? Muita diferença. A gente teve casos de motorista que deixou de fumar. Depois que instalou, começou aquele trabalho, a conscientização. Tudo isso, lógico, tem um tempo de adaptação do motorista, mas o motorista que estava sempre fumando ao volante, teve um motorista que deixou de fumar. Então, eu acredito que só traz benefício para todos eles, né? Eles seguindo as normas, seguindo tudo que a gente orienta, vai dar tudo certo para eles e para a Beyond também alcançar o objetivo dela. Deixa eu fazer um comentário. Na verdade, clientes e funcionários e motoristas dizem que é um Big Brother, né, dentro da cabine do caminhão. Mas, a partir do momento que você intensifica o treinamento e coloca na cabeça dele que aquilo é para o benefício dele, a visão acaba mudando, porque a gente fala que é um Big Brother do bem, né? Primeiro é a segurança dele, depois a segurança da carga, e depois segurança de veículo, meio ambiente, comunidade, responsabilidade. Mas não é um trabalho fácil, né? Os treinamentos eles têm que ser muito intensificados, é cultural, tem o boca a boca dentro da empresa, né? Motorista, uns gostam, outros não gostam. Então, assim, tem que intensificar bastante o treinamento e ter um líder ali para promover o lado bom de toda a tecnologia, né? Porque existe, sim, o lado ruim, mas nesse caso é um lado bom, é uma prevenção. Para cliente, isso funcionou muito bem. Hoje a gente tem vários clientes que nos procuram por conta das tecnologias que a gente embarcou no caminhão. Ela é bastante benéfica e ajuda antes, durante e depois, né, de qualquer ocorrido, de qualquer acidente. Emendando aqui, Elisângela, a próxima pergunta mais voltada a Beyond implantou algum programa especial de reciclagem e premiação para os motoristas com base nos rankings gerados por esses indicadores? Sim, nós temos um programa de participação de resultados, né, onde o motorista que alcança a meta que a gente quer, ele ganha um percentual a mais, né, no salário no final do mês. O motorista que não alcançou aquilo, que está vendo que ele tomou algumas pontuações, a gente puxa ele para reciclagem, mostra para ele onde ele está errando, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer para estar melhorando. E hoje a gente está, assim, a gente consegue alguns motoristas como top 5 ali, que não erram durante viagem nenhuma, nem erro nenhum. Márcio, você quer fazer algum comentário? Sim, primeiro eu acho essencial isso, né? Eu até falei durante a minha pequena apresentação e fico feliz que a Beyond tenha enxergado isso, que olha, o resultado desse trabalho tem que voltar para o motorista, que isso aí é a mola propulsora, é o combustível para você ter cada vez mais gente adepta, né? E como a Elisângela falou anteriormente, eu acho que é muito importante. Ela ressaltou o benefício que o cliente deles teve, o embarcador teve, quer dizer, o ganho em segurança vai além do motorista e da própria empresa. Então, você aumenta o nível de serviço que você está prestando. A forma como o teu embarcador vai te enxergar muda. Isso te coloca num patamar muito melhor do ponto de vista de negócio. Então, é ver essa ferramenta como segurança, mas também como uma ferramenta comercial, né? Tão comercial virou, né, para a gente, que hoje tenho clientes que os bids dele, né, uma das premissas é ter as câmeras embarcadas, o sensor de fadiga, de direção e tudo mais. Então, nem participam outras transportadoras que não tenham. É claro que eles colocam um tempo até para que você invista. E a Beyond, hoje, ela é referência dentro dos clientes dela. Olha, a Beyond já colocou, porque tem gente que não conhece, ou acha que não funciona, que vai gastar muito, porque não é barato, emendando o que você acabou de falar aqui, tem uma pergunta interessante, eu vou levar... De novo, pegando o gancho do que você acabou de mencionar. Houve ganhos na segurança e na prevenção de acidentes que justifiquem o uso desse tipo de tecnologia na empresa? Sim. E aí a consideração final afinal de contas, é um investimento relevante. É um investimento relevante, caro, sim,
Mas, ao longo do tempo, se você faz um trabalho com dedicação, com instrução, porque eu falo assim, não adianta colocar um equipamento novo dentro do caminhão se você não treinar o motorista. Se o principal usuário não for bem treinado, ter consciência de que aquilo é para o benefício dele, porque num primeiro momento há restrição, é cultural, né? Quem gostaria de ser monitorado 24 horas por dia? Cara, tem motorista que reclama que eu vou precisar parar para ir ao banheiro, alguma coisa, esse negócio vai apitar, e vai apitar, né? Porque está na rota dele, existe um cronograma, está tudo sendo monitorado, e realmente é assim. Mas quando você consegue mostrar para ele que ele tem um benefício, e não é só ele, a empresa tem um benefício e o cliente tem um benefício. Então, é partidária assim, todos ganham, né? Não existe uma situação onde somente o motorista ganha, é o cliente e somos nós, empresa também, e nossos fornecedores, porque no final todos ganham. E existe a prevenção, que hoje eu acho que está em foco, todos os clientes buscam por isso, né? A gente tem que prevenir antes de acontecer qualquer coisa, porque depois, quando acontece, para você responder, para você indenizar, para você fazer qualquer questão, acaba ficando muito mais complicado. Então, assim, o benefício é enorme, mas ele é a longo prazo. Fabrício, o que você comenta para a gente disso? Bom, nós temos um programa para os motoristas, para eles atingirem a média desejada na viagem, né? Todos eles já saem, quando saem com conjunto, para aquele conjunto tem uma média. Eu vou colocar mais ou menos em números, mas depois que a gente começou, os motoristas começaram a atingir as médias desejadas, colocando mais ou menos por número, está gerando de economia de combustível quase 100 mil por mês. Eu fico feliz de ouvir isso, porque é um cliente falando, né? E esse é o ponto, gente. Você colocar a tecnologia pela tecnologia não vira, né? Quando você olha, eu vou atacar toda a parte de segurança, mas vou ter o ganho, porque agora eu vou controlar médias e vou monitorar isso apertadamente, 100 mil por mês de economia de combustível, fora a emissão, fora a otimização da frota, já compensou o investimento. E a satisfação do cliente, que eu acho que é o primordial. Aí o departamento comercial falando também. Mas uma coisa que a Autotrac fez para também contribuir com o cliente na entrada dessa tecnologia, é o nosso modelo de comercialização, ele leva em conta isso. Então, não chego lá para você e falo, investe X mil reais e acabou. Não, a gente te dilui isso ao longo de 4 anos, para que você possa ter os retornos mensais e com parte desse retorno compensando o investimento. Bom, e uma série de perguntas aqui eu acho que estão envolvidas, eu estou passando elas para o benefício do nosso debate. Pergunta assim, em que medida os embarcadores foram beneficiados pelo uso da videotelemetria? Eu acho que você já comentou, né? E tem aqui uma questão interessante. A última aqui que eu listei. O sistema de câmeras também pode auxiliar na questão de gerenciamento de risco para ação quanto ao roubo de caminhões, Márcio? Acho que é o básico, né? Que começou lá atrás com isso. Essa pergunta é ótima. O que a gente fez? A gente não queria ter um serviço de câmera isolado do resto. Da telemetria, do GR, da logística, do controle de jornada, né? Então, a gente integrou tudo. Então, por exemplo, quando alguém abre a porta da cabine num pernoite, já é transmitido o vídeo de dentro da cabine. Se alguém chega próximo do caminhão no baú, já é transmitido o vídeo das laterais. E aí você combina eventos que podem ser de risco, estou falando agora do risco não de acidente, mas do risco de roubo, com as imagens, para te dar tempo, porque gerenciamento de risco, basicamente, você precisa de ter tempo para reagir. Então, se eu antecipadamente tem um sensor me dizendo, abriu a porta do carona, tem um vídeo, entrou uma pessoa indevida, eu já vou tomar minhas providências, pronta resposta, polícia, bloqueia caminhão, faz o show todo. Então, essa combinação entre gerenciamento de risco com câmera, telemetria com câmera, controle de jornada com câmera, logística e câmera, a gente fez de que maneira? Integrando tudo num software único. E aí ficou show, Mira, porque você não tem que ficar olhando um software aqui, outro ali, você tocou o transporte muitos anos, você sabe que isso é um transtorno. Numa frota de centenas de caminhões, né? Enfim, foi dessa forma que a gente fez. Ótima pergunta. Muito bom. E você mencionou caminhões, e eu vou puxar um pouco da brasa para a sardinha do amigo aqui que perguntou, mais de uma pessoa. A Autotrac tem intenção ou já possui projetos ligados à área de fretamento corporativo, ou seja, transporte de passageiros, ou o foco é direcionado exclusivamente ao setor logístico? Não, a gente atende frotas. Tá? A gente tem cliente, por exemplo,
que não tem nada a ver com frete. Ele tem lá um conjunto de armazéns, ele usa caminhões para abastecer os armazéns dele, ou ele faz delivery. A gente tem um cliente que é um escritório de advocacia que tem 5 veículos, não precisa ser 500, 5 veículos, que faz o transporte de advogado, leva o fórum, traz o fórum, leva processo para cá e para lá, e eles querem controlar isso porque estava tendo muita multa, muito acidente. E ônibus a mesma coisa. Obviamente, a gente ficou muitos anos atendendo o transporte rodoviário de carga, é onde a gente tem o maior volume de clientes. Mas nós temos clientes em embarcação, temos clientes em ferrovia, utilities de energia elétrica, e aí ferrovia é legal, porque, poxa, o trem não sai do trilho, para que eu vou monitorar? Né? Tem toda uma lógica de controle de acidentes, distanciamento, velocidade entre uma composição e outra. Então, sim, ônibus, fretamento é um cliente que a gente tem muito interesse em trabalhar. Ótimo. Passando pelas perguntas do nosso slide, quem quiser pode também votar. Deixa eu ver aqui, tinha um tema de pneus aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta. Perdi a pergunta que ela rodou aqui, espera lá. Gente, eu estou com o slide aberto aqui junto com vocês. Alguém falou de pneus aqui, deixa eu ver. A Beyond citou que controla o desgaste de pneus. Quais foram as ações e quanto economizou? Não sei se foi você que comentou, Fabrício. Pneus e diesel, né? Você mencionou agora há pouco de diesel, eu não sei se... A pergunta é pontualmente de pneus, eu não sei se eu perdi alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos situados no fundo do Vale do Paraíba, ali, né? Um pouco depois de Aparecida. Numa viagem de cruzeiro a Cubatão, ida e volta, a gente conseguiu medir a viagem perfeita, né? O motorista pisou 4 vezes no freio. Então, assim, você pensa que, nossa, você vai de carro, não tem como fazer, é impossível. Mas os meninos no caminhão estão conseguindo fazer isso. Então, isso vai gerar economia de pneu, vai gerar economia de combustível, gera segurança. Tudo isso a gente consegue ir trabalhando para eles melhorarem. A gente colocou ferramentas também, Mira, para medir o uso do freio motor, não é só freada brusca. Excesso de velocidade por tempo contínuo, porque isso faz o pneu esquentar e vai consumir mais. Então, a gente foi pegando todos aqueles, como eu coloquei na apresentação, todos os indicadores que, de alguma forma, agrediam o custo ou o risco, a gente mapeou, colocou no nosso software e, junto, você ainda tem os vídeos, né? E aí, você pega bem, com essa combinação de você premiar os motoristas, dar uma participação para ele do resultado, isso vai virando uma melhoria contínua, uma competição saudável, todo mundo querendo ir bem, e o ganho é geral, né? E aí, vem não descartar pneu, não poluir, vem os ganhos também de meio ambiente. Elisângela comentou das reduções em geral, mas está uma pergunta pontual aqui. Houve redução de incidentes e acidentes desde que implantaram o sistema da Autotrac? Vocês têm essa medida, não? Porque se transporta produto perigoso, a tendência é zero acidentes, zero né? acidente. A gente tem pouquíssimos acidentes, né? A gente tem os nossos indicadores. É claro que existe um não tombamento, um quase tombamento, uma quase saída de pista. São coisas que acontecem, tem muitos caminhões rodando e nem por conta do motorista, né? Por conta, às vezes, de outras situações. Então, assim, eu não tenho esse número medido porque a gente já tinha pouco, mas o que eu vejo de grande benefício é o cliente ter essas informações, né? Os clientes geralmente gostam de saber, a gente tem um reporte hoje para cliente dos eventos que ocorrem, a gente controla os acidentes e os não acidentes, mas o benefício maior, eu vejo, é saber exatamente o que aconteceu, né? Isso é muito importante, porque senão fica um disse que não me disse na hora da investigação, é uma investigação Beyond, investigação cliente, que é Brasil, ele se reporta para fora do Brasil e tem um holofote muito grande, pelo menos dos clientes que a gente atende, por conta de ser produto explosivo, principalmente, que já anda com escolta. Então, eles olham muito para isso. Então, para a gente lá, foi um benefício muito grande e acredito que reduz, sim, porque o motorista, ele acaba ficando mais atento. Ele está sendo observado, ele está sendo filmado, né? Reduz incidente e acidente, mas com certeza aumenta a performance, né? Melhora a performance sobremaneira. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, Márcio, que eu vou fazer pontualmente para você. Queria mais detalhes sobre o rotograma falado. O tablet comenta a rota por completo
do ponto A ao ponto B? Como é que a gente fez o rotograma? Você cria todos os seus rotogramas no sistema, baseado nas rotas que você opera, e mapeia os pontos de atenção que você quer. Descida de serra, curva perigosa, passagem por cidade, uma alça. E aí você estabelece os parâmetros de telemetria para aquele trecho. Então, por exemplo, a rodovia é 100 km por hora, mas nessa alça aqui eu quero 20 km por hora. Aqui é 80 km por hora, mas a minha regra para descida de serra é 50. Então você estabelece a região de risco e os parâmetros que você quer. Você faz isso uma vez, salva e dá um nome para esse rotograma. Qualquer veículo da sua frota, quando entra naquela rota, já herda eletronicamente esse rotograma. E o motorista começa a receber os pré-alertas. Então, é uma forma de você ajudá-lo a dirigir. Por exemplo, tem uma ponte estreita, você já antes disso, ele já vai receber uma mensagem dizendo para não iniciar uma ultrapassagem, porque ele não vai ter como voltar para o acostamento, porque não tem acostamento na ponte, né? Descida de serra, mesma coisa. Se ele viola algum item do rotograma, além dele receber a mensagem de violação, isso gera uma pontuação lá no software, como ele falou, que vai fazendo o ranking. Você vai pontuando o motorista, né? Para quê? Para reciclagem, para melhoria contínua, né? Os rotogramas, você grava o áudio do jeito que você quer. A gente usa uma tecnologia text-to-speech. Você pode também escrever mensagens, elas são lidas para o motorista. E uma coisa bacana que a gente está percebendo, Mira, é que muitos clientes pensaram no rotograma para a parte de segurança. Mas agora eles já estão usando também para questões operacionais. Por exemplo, cheguei a um cliente e ele tem uma regra especial de descarregamento. Na hora que eu chego naquele ponto, o rotograma já detectou a posição automaticamente, já dispara uma mensagem de voz para o motorista, sem ninguém fazer nada, dizendo, olha, cliente tal, entrega o crachá, dirija-se até a área de inspeção, vá até a doca, velocidade limite 10 km por hora, carimbe a nota. Então, tudo que você precisa que o motorista faça, ele é relembrado na hora, né? A Beyond já usa coisas assim. Então, é muito legal, porque você tem o ganho da segurança, mas tem o ganho operacional também. Até queria fazer um comentário antes do Fabrício falar. Recentemente, a gente, com uma parceria aí com um cliente muito grande que a gente tem, que é cliente do cliente, ele pediu para a gente fazer uma alteração no plano de atendimento emergencial. E a gente tem parceria com a Ambipar, né? Então, junto Ambipar, cliente do meu cliente direto e Beyond. Nós construímos tudo voltado para a segurança, né? Ele queria mapear região, ponto, população, temperatura, enfim, eles fizeram um relatório específico para determinadas rotas que eles julgam muito importantes e que não pode ter imprevistos nenhum. Isso foi uma medida preventiva e nós configuramos a rota dessas viagens de forma muito específica, como o Márcio está falando, no sistema, porque são poucas rotas, mas tem tudo isso que ele acabou de colocar. E é um plano ainda diferenciado. Então, a Beyond hoje tem 2 planos emergenciais. Um para atender esse cliente que tem rotograma separado e diferente para esse, fora o geral. Então, assim, a tecnologia de rotograma ajudou muito nesse quesito, entendeu? De configurar tudo que estava escrito nesse relatório e colocar no sistema. Muito bom. Voltando aqui para uma parte técnica, Márcio, uma pergunta pontual para você que recebeu 3 joinhas aqui. Hoje, o armazenamento dos pré-eventos de infrações da Dashcam ficam salvas por quanto tempo na Autotrack? Essa é uma questão que é customizada. Você avalia o perfil do cliente, você pode ter... Primeiro, importante notar, né? O DVR que está no veículo está gravando 24 horas. Você pode extrair essas imagens sempre que você quiser, sob demanda, ou elas podem ser enviadas automaticamente em algum evento, ou você pode fazer o vídeo online, eu quero assistir agora. Então, está sempre ali. Aí, o limite é o tamanho que você vai ter de memória, que isso é um cartão que você coloca para 30 dias, 60 dias. Deixa eu emendar, então, aqui uma. Agora, fala. Aí, o que você baixar de imagem, aí é a estratégia de armazenamento que vamos ter no banco de dados, né? Quanto tempo você quer, quanto tempo você precisa. Sim, tá. A Autotrack, ela tem 2 hubs próprios, os data centers são próprios, a gente não terceiriza isso, é próprio da Autotrack, um em Brasília e um em Anápolis. Tá? Os servidores são nossos, discos, geradores, funcionários, terreno, é tudo nosso, a gente não terceiriza. Então, eu tenho a capacidade de oferecer host por muito tempo. Por exemplo, para a jornada, a gente faz armazenamento de 5 anos, se o cliente quiser. Tá? Então, é muito caso a caso. Agora, um ponto importante sobre o rotograma, que aí eu tenho que fazer meu comercial também. 0 custo. A gente entendeu que isso aí traz um ganho para o cliente, para a Autotrack, para a sociedade. Então, o rotograma é uma ferramenta que a gente disponibilizou nos nossos sistemas sem custo. O cliente usa o quanto quiser. Legal. E falando de dados ainda, uma pergunta que tem 12 joinhas aqui.
está ali no monitor, acho que deve estar lá em cima também. Como se resguardar quanto ao LGPD? Eita, mudou aqui. Quanto ao LGPD ao utilizar vídeo monitoramento. Sobre LGPD, o que você comenta? Olha, gente, essa é uma questão que tem que ser olhada com atenção, né? Hoje, por exemplo, quando a Autotrac assina um contrato com o cliente, a gente já tem o nosso anexo de tratamento de dados, de proteção nos termos da LGPD, registrado em cartório, que faz parte dos nossos contratos. A sugestão que a gente dá é que os nossos clientes façam a mesma coisa, tanto com as suas equipes quanto com os seus clientes, né? É um direito, mais do que um direito, eu acho que até um dever você tomar precauções de segurança, mas também você tem que ter um compliance com a legislação. Então, nada mais simples do que você deixar isso regulado no seu contrato de trabalho, que você vai utilizar isso para proteção do motorista, do veículo, da carga, de terceiros, etc. Combinado, registrado, bonitinho, né? Não sei se a Beyond, talvez o Fabrício possa falar que cuidado você tomou. Bom, com relação aos motoristas, todos eles assinaram um contrato de uso de imagem. A Beyond armazena alguns dados, né? Então tem que ficar lá, mas não é usado, né? A gente já deixa claro que é estritamente para a segurança deles. Ótimo. Raras as pessoas se identificam para fazer perguntas aqui, mas o Tiago Leal se identificou. Cadê o Tiago Leal? Está aí na plateia ou não? Olha lá o Tiago lá atrás. Vou prestigiar, mesmo que você tenha só 2 joinha, viu, Tiago? Porque você colocou o nome, provocando. Então, galera, quando vocês for fazer pergunta, pode colocar o nome para a gente identificar. Agora sumiu a pergunta do Tiago aqui. Ah, está aqui. O Tiago pergunta, já houve algum caso de não conformidade junto a algum cliente que vocês conseguiram resolver ou tratar através da videotelemetria? Sacou? Quer dizer, se o cliente disse, olha, não aconteceu, bababá, e aí você pegou a documentação de videotelemetria que você tinha e resolveu o problema junto ao cliente. Não é isso, Tiago, que é a pergunta, né? Teve um caso, mas não foi bem assim. O cliente, na verdade, quando soube, uma carreta nossa deu L numa rodovia, né? Pelo que a gente viu das primeiras imagens, a gente já sabia que ele tinha olhado no celular. Só que, por exemplo, se eu não tivesse as câmeras dentro do veículo, como que eu poderia mandar o motorista embora por justa causa, por exemplo? Porque ele estava, né, no manual do motorista que ele recebe, está lá que ele não pode usar o celular ao dirigir. Se eu não tivesse essa câmera embarcada no veículo, eu não poderia provar. Seria o que ele está falando contra o que eu estaria falando ou supondo, né? Porque você olha o veículo, você entende que ele deslizou, ou olhou para o celular, ou olhou para fora, ou olhou para cima, enfim. Mas até a câmera isso, possibilitou. Então, junto aos clientes, a gente pode usar as imagens. Sim, muito legal. sim. Isso é compartilhado ainda com nossos clientes, tá? Mas a gente faz um filtro nas imagens para tirar o rosto dele, tudo conversado com o jurídico. Tem documento para tudo, porque trata-se de imagem, né? Então, o nosso jurídico tem uma papelada para cada coisa, para poder estar tudo bem organizado, para a gente também não ter problema. Bacana demais. Tá? Bom, aproximando do final do nosso painel, vou pedir para cada um de vocês fazerem suas considerações finais, para a gente poder passar para o próximo track do Frotas Conectadas. Quer começar, Márcio? Considerações finais sobre o evento, sobre a videotelemetria e o uso intensivo de dados. Ok, primeiro agradecer a toda a organização, Marcelo Fontana, todo o time, você, Mira, pela mediação. É importante ter esse tipo de evento, esse tipo de espaço, obrigado pela presença. Agradecer enormemente a Beyond, eles viajaram 3 horas para vir aqui falar com a gente, né? Então não é qualquer coisa. Fabrício, que pilota tecnicamente o sistema e trouxe muito ganho, a gente também aprende, porque o cliente fala, olha, melhora isso aqui, muda isso acolá. Então, é uma troca, uma melhoria contínua de todo mundo. E essa é a filosofia do Frotas Conectadas. Nesse evento não tem palestra de 1 hora. Né? Então, a gente sempre provoca. Eventualmente, tem os fornecedores que a gente quer, obviamente, prestigiar, mas a ideia é essa. Você apresenta, traz o case, deixa o público participar, e essa troca de informações, como você está mencionando, é o cerne, é o DNA do evento. Pois é, e deixar uma mensagem final para os nossos clientes que estão aqui, para os futuros clientes. A Autotrac se preparou muito e vem se preparando ao longo desses 30 anos para oferecer isso. Você vê que eu não falei aqui de Prime, de rastreador, de nada. Estou falando de outras soluções. A gente está lá na frente nisso, sem esquecer as outras. Do nosso time, 100 pessoas da nossa empresa são apenas na área de desenvolvimento de software. Então, enfim, a empresa está muito pronta para te ajudar a fazer o que a Beyond fez e estamos à disposição ali no stand. Mais uma vez, Elisange, Fabrício, muito obrigado também. Leve meu abraço ao Felipe.
Bacana. Elisângela, considerações finais? Bom, gostaria de agradecer, né, novamente aí ao Márcio, a toda a equipe da Frotas Conectadas. Foi muito importante estar aqui. A gente veio comentando. A gente sempre vai num evento. Valeu. A gente sempre vai num evento. Primeiro, para aprender. Apesar da gente estar aqui para falar, eu acho que a gente mais aprende do que a gente fala, ou ensina, ou passa um certo conhecimento, né? E Frota Conectadas é isso, é tecnologia, mas eu falo que ela tem que ser alinhada à segurança, porque a tecnologia sem segurança não é possível prevalecer por tanto tempo, né? Segurança, tecnologia e segurança, e os clientes agradecem, porque a gente tem um benefício grande com tudo isso, pelo menos para mim, na área comercial, ajudou bastante a vender o negócio da Beyond, né? Porque a Beyond ela não vende um simples transporte, um simples serviço. Ela vende conformidade com a legislação, com a regulamentação, com a segurança, e embarca a tecnologia nos seus veículos para poder facilitar tudo isso. Bacana, Elisângela, que bom que tenha valido a pena essas 3 horas de viagem. Ontem tinha um rapaz aqui do Rio Grande do Norte mencionando que veio para assistir o evento um pouco mais longe do que a viagem de vocês. Fabrício, considerações finais, por favor. Bom, agradeço o convite, né, da Autotrack, do pessoal aqui do evento. Bom, tecnologia, gente, sem treinamento, acaba que vocês vão ter um monstro lá e não vão acabar sabendo usar, tá? Vamos focar no treinamento de postura, de condução, tudo isso leva vocês à perfeição, ok? Obrigado. Fantástico. Galera, uma salva de palmas para os nossos painelistas. Muito obrigado, Márcio, Elisângela e Fabrício, pela presença de vocês.